Olá, empresária! Olá, empresário! Sejam bem-vindos a mais um episódio da Metamorfose Podcast. Eu me chamo Gleice, sou mentora de vendas e também idealizadora desse projeto. Aqui nós falamos sobre empreendedorismo, inovação e muitos insights para o seu negócio. Hoje eu recebo aqui uma pessoa muito especial que vai nos ensinar que sim, é possível lidar com dinheiro e com a sabedoria de lidar também com as nossas finanças como empreendedores. Então eu recebo aqui a Josi Oliveira, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gleice. Obrigada pela oportunidade de estar falando, né, sobre esse assunto que ele é tão necessário, tão real e vivenciado por todos os brasileiros, que é a questão do dinheiro, né? Sim, todos os dias, né? Todos O entra os e dias. sai, mas a gente não sabe organizar, né, Josi? E, Josi, antes da gente falar sobre finanças e sobre dinheiro, quem é a Josiane aí por detrás de todo esse processo? Esses dias me fizeram essa pergunta, Gleice, quem é a Josi? Eu falei assim, que hoje a Josi, ela descobriu que ela é determinada, que ela pode superar os seus medos, as suas inseguranças. É uma pessoa que hoje ela busca viver debaixo da obediência de Deus. É uma pessoa que ela estuda, que ela trabalha, que ela faz academia, que ela procura dar o melhor para os seus clientes. E eu procuro ser melhor todos os dias, aquele 1% Sim. de todos os dias. Essa é a Josi que hoje está aqui para mostrar o legado dela, deixar o legado dela e falar sobre finanças, né? E Josi, você conta que antes desse sonho nascer em você, ele nasceu no coração de Deus, né? Sim. Em que momento você percebeu que ajudar pessoas na vida financeira não era só uma profissão, mas um propósito? Essa questão de nascer no coração de Deus não é só sobre o dinheiro, sabe, Gleice? É sobre a transformação que você faz na vida da outra pessoa. Com certeza. E tem uma mentora minha que ela fala assim, que o nosso trabalho, o meu trabalho, ele dá uma coisa que não tem preço. Ele dá a esperança para outra pessoa. A esperança que muitas vezes a pessoa não sabe para onde está indo o dinheiro dela, que ela vê a vida financeira dela cada vez indo mais pro buraco, digamos assim, o meu trabalho, ele dá a esperança. Foi percebendo que a maioria dos brasileiros, eles têm dificuldade em lidar com o dinheiro. Sim. E hoje eu não falo de classe social, eu não falo de valores, eu percebo até um padrão, que quanto mais a pessoa, ela tem conhecimento, que tem uma profissão legal, que às vezes é concursado, que tem um salário que é considerável bem bom, é essa pessoa que tem mais dificuldade em lidar com o dinheiro. Porque o conhecimento, ele não veio da base, né? E mais pra frente a gente vai falar um pouco, eu dou aula de educação financeira. E hoje o Brasil, ele tem esse déficit, né? Ele não tem educação financeira. E, inclusive, eu costumo falar para os meus alunos, falo assim, vocês estão aprendendo hoje aquilo que os seus pais não aprenderam. Sim. E hoje, eu falo, a gente aprende sobre matemática, sobre geografia, sobre história, mas a gente não aprende a lidar com dinheiro. Que é quando a gente sai da escola. E aí, a gente faz o quê? Eu falo que o aprender sobre dinheiro é na dor ou é no amor. Só que, infelizmente, as pessoas acabam aprendendo isso na dor. Que é na dificuldade, é não saber para onde está indo o dinheiro, mesmo com uma boa renda. É viver ali na questão do empréstimo, principalmente o cartão de crédito, que acaba sendo... Eu falo que o cartão de crédito é a porta de entrada pro caos financeiro. Sim, sim. Então, é isso que me fez perceber que não é só o dinheiro. É sobre transformar a vida de pessoas e dar a esperança que muitas vezes ela já não tem. E as pessoas, quando elas chegam a mim, muitas vezes elas não têm, elas estão cansadas, ela não tem esperança, ela não sabe para onde está indo, elas não sabem nem por onde começar. Ganha o dinheiro e não sabe administrar, né? Exatamente. Então, Josi, você tinha uma carreira sólida, né, na área financeira e mais de 15 anos de experiência. O que foi decisivo para você sair da zona de conforto e empreender como consultora financeira? Porque empreender, né, a gente sabe que não é fácil. Não é fácil. Tinha algo ali estável e aí você quis essa nova aventura. Como foi para você? Quando eu trabalhava na área, sempre trabalhei na área financeira, e eu falava para o meu coordenador, eu falei assim, aquilo que eu quero para mim, eu não vou encontrar dentro de um corporativo. Então, eu já tinha isso comigo, eu só não sabia o que era. Aquilo que Deus tinha para mim, aquilo que eu tinha que fazer, qual que seria esse meu trabalho. Mas eu sempre tive a certeza, e eu sempre falei,
aqui não é o meu lugar. Independente se fosse ali ou se fosse em outro lugar, no corporativo. E foi quando eu comecei a trabalhar como consultora financeira. Porque na empresa onde eu trabalhava, as pessoas vinham, a gente falava muito sobre investimento, sobre educação financeira, e a gente meio que eu me tornei um ponto de referência ali. E aí, um dia, conversando com uma amiga, ela falou assim, se fosse para você ajudar, se fosse para você empreender, o que você faria? Eu falei, eu acho que eu ajudaria as pessoas a organizar a vida financeira delas. E eu comecei isso, era o plano B, sabe? O famoso plano B. E aí, nesse meio tempo, eu saí dessa empresa e fui para uma outra. E era uma startup e eu fiquei ali por um tempo. E eu lembro que na minha última reunião com a minha gestora, ela falou assim, o que você... E sabe quando você tá legal no trabalho? Aquilo era o que você queria, e tá tudo bem, tá tudo certo. E no último feedback da minha gestora, ela falou assim, falando na sua vida profissional, o que você quer pro seu futuro? Só que como ali a empresa estava me consumindo muito, eu já não tinha mais tempo para a minha empresa, para o meu plano B. E aí eu falei assim para ela, sinceramente, eu acho que eu queria ter mais tempo para minha empresa. E crescer, enfim. Logo depois, aconteceu um layoff na empresa. E eu fui uma dessas pessoas que acabou saindo. Então, eu me vi em um mundo assim, ou eu volto para o corporativo, ou eu encaro de vez aquilo que sempre... queimou dentro do meu coração. E foi o que eu falei assim, então eu vou encarar. E foi aí que enfrentando os medos, a ansiedade, as dificuldades, a montanha-russa que é empreender hoje. Sim. E que montanha-russa, né, a gente vive, né? Porque tem dias que a gente tá com o caixa muito bom. Sim. Tem dia que o caixa tá só por misericórdia, né? E aí a gente fica com aquela ansiedade. Mas o que você pensa sobre o empreendedorismo? Por que a Josi, não só pelo propósito, mas o que é o empreendedorismo feminino para você, Josi? É mostrar por que a mulher veio. Porque hoje o empreendedorismo, a gente vê ainda que tem muito um lado masculino, que o homem empreende, que o homem é bem-sucedido, que é sempre os maiores empreendedores, se você olhar, são homens. E a mulher, ela vem buscando isso, ela vem conquistando esse reconhecimento daquilo que ela veio fazer. Então, eu acho que isso é muito bacana. Sim. E muitas pessoas vivem presas nos caos financeiros, né? E não sabem por onde começar. Na sua experiência, com mais de 1.000 pessoas atendidas, qual é o primeiro passo para mudar essa realidade? Ajuda a gente. A primeira coisa, decisão. A pessoa, ela precisa querer mudar a realidade financeira dela. Porque não adianta nada eu falar assim, Gleice, olha, você precisa fazer isso, aquilo, olha a sua vida financeira, vê o quanto você ganha, olha o quanto você gasta, acompanhe o seu cartão de crédito, se você não quiser fazer isso. Então, a primeira coisa é uma decisão. A segunda é você... Como que eu posso falar? Você reconhecer que você não consegue fazer aquilo sozinho. E que muitas vezes é difícil, porque o ser humano, ele tem dificuldade em reconhecer e falar, poxa, eu não sei, eu preciso de ajuda. Então, reconhecer que nessa área específica eu posso ser profissional, eu posso ser inteligente, eu posso saber de diversas áreas. Mas nessa aqui eu tenho dificuldade de chegar e falar assim, olha, eu preciso de ajuda. Olha, como que eu resolvo isso? Olha, como que eu faço isso? É você ser humilde, é você chegar e falar assim, olha, me ajuda. Me ajuda porque aqui eu tô com dificuldade. E não é só na área financeira, né? Em todas as áreas, às vezes, a gente como empreendedor também, a gente precisa aprender, a gente fica trocando chapéuzinho, né? Uma hora a gente é vendedora, outra hora a gente é atendente, outra hora a gente é marketing, outra hora a gente é financeiro. Eu empresa. E aí a gente precisa aprender de tudo um pouco. Só que uma hora a gente precisa chegar e falar assim, olha, você me ajuda, porque aqui eu tô com dificuldade. Então, primeiro, a decisão, e segundo, é reconhecer que essa área eu não consigo. Eu posso ser expert em outras áreas, mas nessa área eu tenho dificuldade. Sim, eu digo por mim mesma, eu sou boa em vender, agora administrar o dinheiro é os 500. E qual que é o diferencial da Josi Oliveira? Por que eu tenho que contratar você, Josi? Primeiro, eu não dou curso. Eu não vou pegar a Gleice e olhar e falar assim, olha, faz isso aqui, não é genérico. Primeira coisa, eu não acredito naquele método 50, 30, 20. E não adianta eu pegar a vida da Gleice e colocar dentro de uma caixinha e falar assim, olha, você precisa seguir esse padrão, você precisa seguir essa regra. Então, eu vou entender a vida financeira do meu cliente, eu vou fazer de acordo com personalizar para a vida financeira dele, para que aquilo faça sentido para ele. E até esses dias eu falei assim, não é um número.
Eu não tenho alunos, eu tenho clientes, eu tenho pessoas. E eu vou atender essa pessoa com a individualidade que ela merece e que ela precisa na vida financeira dela, no cuidado que ela precisa. Porque cada um tem um problema, né? E as pessoas, quando elas têm problema financeiro, elas vêm cheias de medos, de ansiedades, de angústia, de preocupação. E não é só a vida financeira que você tem que olhar. Você tem que acolher essa pessoa que muitas vezes se sente envergonhada, culpada, e todos esses sentimentos. Eu falo que não é um número, a gente lidar com um ser humano, né? Então, esse é o diferencial da Josi. Você não vai ser mais um número para mim, você não vai ser mais uma pessoa, você vai ser aquela pessoa que eu vou sentar, que eu vou ouvir, que eu vou acolher e que eu não vou julgar as decisões financeiras que fez com que você chegasse aonde você chegou. Perfeito. E você fala de uma relação mais leve e consciente com o dinheiro. O que pesa mais na transformação financeira? Comportamento e mentalidade ou técnicas e ferramentas? De longe, comportamento e mentalidade. Técnicas e ferramentas, a gente fala de planilha. Eu falo que a planilha é uma bússola. Ela vai te orientar e ela vai falar para você o que você pode e o que você não pode. E ela tem números, e os números falam. Mas muitas pessoas chegam e falam assim, Josi, eu coloco tudo na planilha, mas nada muda. Ok, porque não é a planilha que vai mudar. O que vai mudar é o comportamento, é a sua mentalidade. É você, diante daquele número, você passar a tomar as decisões corretas em relação à sua vida financeira. Sim. Hoje, a maioria das pessoas, elas têm problemas financeiros devido às decisões erradas que ela faz. Então, você precisa entender o seu comportamento, você precisa aprender a tomar decisões corretas e não pensar no curto prazo. Porque quando a gente toma uma decisão financeira, normalmente a gente pensa no curto prazo. Só que essa decisão, ela vai afetar lá na frente. Então, principalmente, é o comportamento. Hoje, o que acontece? A gente tem duas vertentes. Então, uma pessoa que ela chega no caos financeiro, ela chega com um problema financeiro, endividada. Ela tem que mudar o comportamento, muitas vezes, do impulso da compra, da questão do padrão de vida. Hoje, as pessoas, elas pensam 2, 3 vezes antes de procurar se organizar financeiramente, porque elas têm medo de mudar o padrão de vida delas. Elas têm medo, eu vou cortar o meu cafezinho, eu vou deixar de fazer aquilo, eu vou deixar de comprar. Não, é a questão do planejamento. É a questão de você entender a sua vida financeira e falar assim, ok... Eu preciso disso mesmo eu preciso ou não? disso, isso faz sentido para mim. Hoje as pessoas, elas têm dificuldade de entender o que faz sentido para elas. Porque às vezes você vai deixar de gastar aqui. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de conhecer lugares novos. Eu gosto de conhecer restaurante, eu gosto de viajar. Então, para mim, tudo bem, às vezes, não comprar aquela roupa. Porque, para mim, aquilo não faz sentido. Faz sentido eu ir num bom restaurante e eu aproveitar ali o ambiente. Eu sou dessas também. E aí, as pessoas precisam entender isso. E aí, elas tentam não mudar passar a olhar para a vida financeira com medo de vivenciar isso. Mas quando você faz um planejamento, quando você entende a sua vida financeira, você entende que sim, você pode fazer as suas coisas, mas dentro da sua realidade. Não é aquela coisa... muitos vivem de aparência, né? Exatamente. Eu preciso sair todo final de semana? Por que você não sai um final de semana, mas sai o final de semana, um final de semana legal gostoso? E aí depois tem uma outra questão do comportamento. Eu tenho minha vida financeira organizada, e aí a gente precisa aprender a ver o dinheiro na conta e não gastar. Que hoje é a dificuldade. Tem um negocinho ali, você já fala, vou abrir uma Shopee, vai ver o que... Exatamente. Nossa, tá me sobrando R$200. Coça, você vai lá e já quer... gastar. Exatamente. E aí, quando você começa a guardar dinheiro, você chega nos 10 mil ali. Aí você já pensa, nossa, acho que com esses 10 mil eu posso trocar o meu celular. Nossa, com esses 10 mil eu posso fazer uma viagem. Quando você vê, você começa a gastar aquele dinheiro. E aí, quando vê, você já zerou, você tá lá na casa dos 5 mil. E aí, talvez, aquelas contas que você fez naquele momento, você não consegue investir como você estava investindo. Então, a primeira coisa que as pessoas, elas precisam aprender, e isso a gente aprende, é olhar o dinheiro na conta e não gastar. É não ficar nesse ciclo. Eu guardo dinheiro, mas depois eu vou lá e gasto. Eu guardo dinheiro, aí eu vou e troco a geladeira. Eu guardo dinheiro, eu troco meu celular. Eu guardo dinheiro... se for para uma meta, né? Se você tiver uma meta de guardar o dinheiro e for algo que você queira comprar, né? Sim. E o que você pensa sobre aquela caixinha emergencial que todo mundo precisa ter, né? Sim. O que você pensa sobre esse assunto?
de deixar na caixinha? De ter um dinheiro emergencial, que é importante, Sim, né? A gente não sabe o dia de sim. amanhã, né? Experiência da Josi, tá, Gleice? Aí eu volto naquilo que eu falei pra você. A pessoa, ela precisa aprender a ver o dinheiro e não gastar. Uhum. Então, se você é aquela pessoa que sabe ver o dinheiro ali na conta e você não é aquela pessoa que gasta, ok, deixar ali naquela caixinha remunerada, que é o mínimo. Onde eu vou deixar minha reserva financeira? Caixinha remunerada. Tá. Agora, se você é aquela tipo de pessoa que não consegue ou não aprendeu ainda a ver o dinheiro na conta e não gastar, eu aconselho a você abrir uma conta numa corretora e guardar aquele dinheiro ali. Por que eu falo? Lembra que a gente falou da mentalidade? Sim. Então, o que acontece? Abrindo dinheiro numa corretora, você vai pegar aquele dinheiro, você vai passar para a corretora e você vai investir. Qual é o rendimento, Josi? É o mesmo. Tem diferença? Não. O que vai mudar? A sua mentalidade. Porque na hora que você pensar em gastar aquele dinheiro, você vai falar assim, não, meu dinheiro está investido. Agora, se você não tiver essa mudancinha de chave, você vai falar assim, só está ali na caixinha do Nubank. Com um clique, tá ali na sua conta. Você abre ali o aplicativo, você clica do lado ali, o dinheiro já está visível. Então, se você não aprendeu isso ainda, 90% de chance de você pegar aquele dinheiro e você acabar gastando com aquilo que às vezes não é necessário. E por que eu falo isso? Porque quando eu comecei a entender isso, mas eu ainda acreditava que investimento era para aquela pessoa que tinha muito dinheiro, ou era para quem trabalha em banco, para quem era rico, e a única opção que eu achava que eu tinha era a poupança, eu colocava meu dinheiro na poupança. Todo mundo pensa que é na poupança. É então, na poupança. É melhor numa corretora. Exatamente. E aí, o que eu fazia? Eu ainda não entendia como que funcionava essa questão de cartão de crédito, eu ainda não tinha educação financeira, mas eu sabia que dava para guardar um dinheiro ali. Então, aí, quando chegava num determinado período, o que eu fazia? Acabava o dinheiro. E aí, eu corria quem? Cartão de crédito. Então, eu pensava assim, eu vou gastar o meu cartão de crédito porque eu tenho aquele dinheiro guardado ali. E aí, eu usava mais do que eu recebia. Quando chegava a fatura, eu pegava o dinheiro da poupança e eu pagava a fatura. E eu zerei a minha poupança fazendo isso. Então, eu falo que é uma coisa da Josi. Se você não aprendeu ainda a ver dinheiro na conta, olhar ele na caixinha e saber que aquele dinheiro não é seu, que aquele dinheiro é uma reserva, coloque numa corretora. Perfeito. E, Josi, você também é professora de educação financeira na Univap, né? Perto de casa. O que você enxerga na nova geração quando o assunto é dinheiro e liberdade financeira? Sendo sincera? Eles não têm dado, né, de organização. É uma geração que... Falida, eu costumo falar. É uma geração que ela quer muito resultado e pouco esforço. É uma geração que hoje, devido às redes sociais, a ostentação, a carro, a dinheiro, a festa, a balada, elas querem ter muito dinheiro, mas elas não querem trabalhar. É uma geração que, financeiramente, olhando para o dinheiro, é uma geração que não quer nada com a vida. Não vai para frente, Não vai né? para frente. É muito difícil. Você vê pela mentalidade, pela conversa deles, é uma geração que ela quer muito resultado e pouco esforço. E a internet, ela vem fomentando cada vez mais isso. Sim. E aí eu falo, gente, vocês, a idade... Eu falei assim, eu queria que alguém chegasse para mim na idade de vocês e falasse assim, olha, existe um mundo financeiro diferente lá fora. Olha, você consegue investir. Você precisa, às vezes, de R$10. Começa com R$10. Olha, você pode, sim, ter uma vida financeira tranquila. Mas eles ainda são muito imaturos, né? Mas essa nova geração que está chegando aí é uma geração muito preocupante. Sim, verdade. E por isso a importância dos pais contratar uma consultoria financeira para ensinar os seus filhos, né? Mas em contrapartida, é muito legal que tem aqueles alunos que falam assim, professor, olha, eu quero começar a guardar dinheiro, eu já faço estágio, como que eu posso organizar o meu dinheiro aqui? Então, tem eu falo que é uma semente que eu estou plantando nessa nova geração que está vindo aí dos brasileiros. E eu sei que eu não vou conseguir atingir todos ali. Mas toda final de aula que aí a gente termina e eles vêm, professora, posso tirar uma dúvida? Professora, a senhora consegue ver isso aqui para mim? Eu falo, tá aí. O meu trabalho sendo... 1%, né? 1% tá fazendo diferença. Sim. E tem alguma história que você possa contar pra gente de alguém que tava bem ferrado financeiramente e aí você conseguiu ajudar essa pessoa a se reerguer?
Tem várias, né? Nesse tempo que a gente vai trabalhando, a gente é contadores de histórias, né? Sim. Mas tem de um casal que aí não é só sobre o quanto você ganha, mas a conexão. Porque eu atendo casais também. E hoje a maior dificuldade dos casais é falar sobre o dinheiro. É esse diálogo. É você atender a primeira reunião e eles simplesmente brigarem, eles simplesmente... Eu vou falar num geral, tá? E a gente fala assim, vocês conversam? Não, Josi, a respeito de dinheiro a gente briga. E aí você vê no final do meu acompanhamento, você vê no final de todo aquele processo, eles falarem assim, não, Josi, a gente já conversou. Josi, a gente se entendeu. Josi, olha, a gente já fez isso, aquilo. E aí você fala, nossa, isso é muito gratificante. É um casal desse casal específico, cada um ganhava, sabe quando os dois recebem, mas cada um cuida do seu dinheiro? O dinheiro é meu, O dinheiro é meu, é da casa. E aí, na nossa primeira reunião, eu falei, olha, é interessante. Primeiro, eu pergunto se tudo bem. Porque tem casal que fala, não, a gente vai manter, o dinheiro é meu e tá tudo certo. E aí, é uma realidade deles, e aí, tudo bem. Não, tudo bem, a gente fazer isso junto, colocar o dinheiro junto. No final do processo, eles estavam com reserva financeira, guardando dinheiro para as férias, pagando todas as contas. E o melhor, ela falou assim, Josi, o nosso relacionamento mudou, assim, da água pro vinho. Então, eu costumo falar que tudo muda quando alguma coisa muda. Então, quando não é só a vida financeira que muda, quando você passa a olhar por esse lado. Muitas pessoas chegam e falam assim, Josi, eu quero cuidar da minha vida financeira. Aí, ok, ela cuida da vida financeira, mas as outras áreas dela também acabam mudando. Relacionamento. Tem clientes que falam assim, nossa, Josi, eu até dormi essa noite. Eu tô dormindo melhor. Eu estou cuidando da minha alimentação. Eu voltei a estudar. Acabaram as brigas aqui em casa. Tudo porque a pessoa resolveu olhar a vida financeira dela. E as pessoas precisam olhar pro dinheiro, né, de uma forma diferente. Porque as pessoas hoje parece que têm medo, né, do dinheiro, né? Tem. E não, o dinheiro é uma bênção. Só que a gente precisa saber administrar ele para que ele multiplique ainda mais essa bênção, né? Exatamente. E, Josi, qual é o legado que você quer deixar com o seu trabalho, né? Você atende somente pessoas físicas ou também empreendedores? Só física, só pessoas físicas. Que sim, é possível você ter uma vida financeira tranquila, que sim, é possível você poder dormir em paz, que é possível você ter uma vida financeira equilibrada, vivendo o presente, mas também pensando lá no futuro. E que sim, é possível lidar com o dinheiro e viver com aquilo que você consegue, viver com a sua renda. Então, esse é o meu legado, que sim, é possível você ter uma vida financeira tranquila. Josi, qual que é o seu diferencial como consultora financeira? O meu diferencial foi aquilo que eu falei pra você, eu olho a sua individualidade. E que hoje as pessoas lá fora, elas pensam muito em números. E é só mais um, é só mais um. Não. O meu diferencial é que eu vou olhar para você. Eu vou cuidar de você e eu vou te ouvir. Então, o diferencial é que você não é mais um número, você é uma pessoa. E você atende todo o Brasil? Todo o Brasil. De forma remota? Sim. Perfeito. Josi, o que não pode faltar no seu atendimento, né? Você sabe que eu sou mentora de vendas e eu prezo muito essa parte do atendimento ao cliente. O que não pode faltar nos seus atendimentos? O que não pode faltar nos meus atendimentos... Eu acho que é o comprometimento, é o compromisso. É o compromisso de ambos, tanto o meu quanto do cliente. Sim, da entrega que você vai fazer, Exatamente. Né? Perfeito. Josi, além disso, como que é você conciliar como empreendedora essa parte de ser consultora de finanças, né? E também dar aula numa faculdade. Como que é você equilibrar esses pratinhos? O dar aula, ela me dá base. Porque ali eu consigo não só vivenciar aquilo com os meus clientes, mas eu consigo aprender. Então, o dar aula, ele também me dá base para aquilo que eu vou fazer em relação aos meus clientes. E é o engraçado que há uma troca, porque às vezes, da minha consultoria, eu levo para a sala de aula. E eu falo assim, olha, gente, exatamente, essa é a realidade das pessoas lá fora. Então, eu falo assim, e eles ficam assim, nossa, professora, é sério? Eu falei, é sério. Então, aprenda, eu falo para eles. Porque se vocês não aprenderem, quando vocês fizerem lá seus 20, seus 30 anos, vocês vão falar assim, eu falo para eles,
lá na frente vocês vão lembrar de mim. Independente de qual seja o cenário de vocês. Eu não falo assim, nossa, minha professora lá no meu ensino médio, ela me falou isso. Então, eu consigo levar a realidade que eu vivo, que as pessoas aqui fora vivem lá para dentro. E eu também aprendo muito com eles. Sim. E eu consigo trazer a fala dele, aquilo que eles pensam, qual é a realidade deles, eu também trago para dentro do meu trabalho. Então, é muito comum eu falar para o meu cliente, nossa, hoje eu dei aula e aconteceu isso em sala de aula. E eu pegar um case ali dos meus clientes e chegar e falar assim, gente, olha, essa é a realidade lá fora, viu? Então, vocês prestem atenção no que vocês estão fazendo na vida de vocês, o que vocês vão fazer da vida de vocês. Sim. E, Josi, aqui no podcast, a gente sempre tem uma parte onde a gente traz uma frase que aquece o nosso coração, né? Qual é a frase que aquece aí a empreendedora Josi Oliveira? Tudo muda quando alguma coisa muda. É uma frase não é minha, mas é uma frase de uma outra pessoa, mas que eu acredito muito nessa frase, e é uma frase que eu falo porque a pessoa entrou, ela me contratou, eu faço uma reunião de boas-vindas, aonde eu acolho a pessoa, aonde eu passo como que vai ser, né? E essa é a frase que eu termino todo atendimento de boas-vindas, que tudo muda quando alguma coisa muda. Porque a pessoa entrou ali para mudar a vida financeira dela, mas ela vai conseguir mudar todas as outras áreas através daquela decisão que ela tomou de mudar a vida financeira dela. E são quantas sessões, assim, para passar com você? É um acompanhamento de 4 meses. Então, no total, são de 8 encontros. E ali você dá o suporte em todas as áreas. Tem algum tema específico ou você vê realmente individualizado ali o que a pessoa precisa? Individualizado. Então, a Gleice me contratou, a gente vai fazer uma reunião, eu vou entender qual é a dor dela, qual é o ponto A, qual é o ponto B. E aí eu vou trabalhar esse caminho aqui, de como ela chegou e de como ela vai sair. Então eu trabalho esse caminho todo aqui com ela. Entendi. Muito bom. Se a gente quiser te encontrar aí no Instagram, qual que é o seu Instagram, Josi? josioliveira.finanças, né? Agradeço muito a sua participação. Acredito que as pessoas que estão aí nos assistindo realmente vai entender um pouco mais sobre o dinheiro e se conscientizar, né? Sobre a importância de você preservar o seu dinheiro, né? Não é só ganhar e sair gastando, né? Tem todo um planejamento, tem toda a questão de você guardar a parte emergencial, né, Josi? Sim. A questão do cartão de crédito, que igual você disse, é o temor de todos os brasileiros, né? E ter uma pessoa que trabalha com isso traz muito mais segurança, né? Sim, sim. E eu também quero agradecer você que está aí assistindo, você que está nos acompanhando, curte, compartilha com seus amigos, que com certeza essa parte de lidar com o dinheiro vai ajudar muitas pessoas, né, Josi? Sim, pode contar comigo, foi aquilo que eu falei. O meu trabalho é totalmente personalizado, não são aulas gravadas, então pode ficar tranquilo que você não vai ser lá obrigado a ficar vendo 20, 30 aulas para tentar resolver a sua vida financeira. Então, é tete a tete, eu aqui, eu te ouvindo, eu te respondendo, para que você tenha a melhor transformação na sua vida financeira. Sim, perfeito. Eu também quero agradecer o Bom Aroma, a ZY3, que é a rádio onde a gente atua aqui no nosso podcast, a Dudalina e a Nicole Duarte. E mais uma vez agradecer vocês que ficaram aí com a gente conversando, né, e acompanhando todo esse processo. Se você ainda não é inscrita no canal, ative o seu sininho e compartilhe com outras pessoas essas preciosidades que a Josi nos trouxe sobre como entender o nosso dinheiro e como é possível, sim, ser próspero, né, Josi? Sim, isso mesmo. Obrigada, Gleice. Eu que agradeço.